Olá a todos, sejam bem-vindos novamente à nossa aula sobre integrando fé e trabalho. Hoje nós estamos na quarta aula. Se você não assistiu nenhuma outra, pare por aqui, assista as outras aulas e volte a esta aula aqui. Se você tem nos acompanhado, muito obrigado por estar continuando firme aqui, né? Nós comentamos na primeira aula que dividiríamos esse tema em 3 grandes módulos. Nas 2 primeiras nós falamos sobre o plano de Deus para o trabalho. Na aula passada começamos a falar, e ainda hoje, sobre as nossas dificuldades com o trabalho. E por fim, nas próximas 2 aulas, vamos falar sobre o Evangelho e o trabalho. Hoje nós vamos iniciar comentando sobre quando o trabalho se torna egoísta, né? E vamos ler em Gênesis 11, versículos 2 a 4, que diz o seguinte: Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja que é um episódio bem conhecido ali, né? Sobre a criação da Torre de Babel. E eles começam ali com uma intenção, né? Sobre tornar célere o nosso nome. Olha, o trabalho ele começa a se tornar infrutífero justamente pela inclinação do coração do homem de tornar o trabalho e de seus consequentes benefícios o fundamento primordial da importância e identidade da pessoa. Quando isso acontece, o trabalho deixa de ser um instrumento de criação e revelação das maravilhas de Deus, ou de ser um instrumento de provisão de Deus de suprir as nossas necessidades. Ele passa a ser um jeito de me distinguir em relação ao meu semelhante, de provar ao mundo e a mim mesmo que eu sou uma pessoa especial, né? É um modo de acumular poder e segurança e de exercer o controle sobre o seu próprio destino. Nós podemos ler também em Eclesiastes 4:4, né, que o sábio ele chega a essa conclusão. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ora, o trabalho, nós temos vistos, ele deixa de ser uma grata administração dos nossos talentos para se tornar a edificação neurótica da nossa autoconfiança. E a Torre de Babel, ela foi construída por 2 motivos. O primeiro é muito interessante, quando a gente volta ali no versículo 3, alguém descobriu uma forma nova de fazer tijolos, né? Vamos queimar tijolos. E isso, perceptivelmente, tornou as construções cada vez mais eficientes, né? Se comparado principalmente com os métodos anteriores. E eles queriam usar os seus talentos, as suas descobertas, para fazer uma cidade maior. E até aqui nada de mal nisso, né? O problema da segunda razão, né? Que é colocado ali no versículo 4. Olha, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha que há uma intenção, né, de fazer o seu nome conhecido ali, o nome daquelas pessoas. E desde aqueles dias até hoje, nós podemos ver pessoas buscando por muito poder, por fama, por autonomia, né? O trabalho pode levar a pessoa a ser egocêntrica.
Nós, no início do século passado, né, nós podemos acompanhar cidades como Nova York, né, cada vez prédios mais altos, havia uma disputa, né, e até hoje tem nomes de pessoas ali naqueles prédios. Hoje nós vemos isso em Dubai, né, cada vez maiores, prédios cada vez maiores. Já se fala em prédios de 1 quilômetro de altura, né, construções que você não vê o chão, né, porque as nuvens pairam ali. Então, este egocentrismo, né, ele passa a fazer parte de todo esse contexto, que é uma consequência do pecado isso, né? E aquele pecado, né, aquela consequência ali, naquele momento da história, Deus decidiu então que faria a separação daquelas pessoas através da divisão das línguas, do idioma. As pessoas passaram então como castigo a não falar mais a mesma língua. E aquilo dispersou as pessoas, né? Porque havia também o mandamento de Deus, o propósito que os homens ocupassem a terra, né? Que a terra fosse dominada e não que eles se ajuntassem num ponto, numa torre que os levaria até o céu, né? Então é muito importante a gente entender que este egocentrismo, que estas reações, né, elas perduram até hoje e elas são o motivo pelo qual nós devemos evitar, né, a nossa prática no trabalho, né? Ele sempre se manifestou também em várias situações, por exemplo, nos palácios. Quando nós lemos na história, nós podemos perceber esse egocentrismo dos líderes, né, de construírem estátuas, pirâmides para si, né? Dentro dos palácios geravam isso, e nós podemos trazer essa analogia também aos nossos dias de hoje, porque essa vaidade e a busca de poder em qualquer organização, ela continua existindo até hoje, seja na política, seja em grandes empresas ou até mesmo em igrejas. Nós vemos pessoas em busca de poder, né? Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de comportamento de líderes que se destacaram dentro dos palácios. Eles estavam em posição privilegiada, bem próximo desses centros de poder. E é muito importante nós analisarmos os exemplos destes líderes da Bíblia, porque eles trazem muitos ensinamentos para nós de como nos comportarmos, né, quando estamos ali nos palácios, né, nos lugares próximos aos centros de poder. Eu posso destacar aqui exemplo de Daniel, né, o exemplo de José. Os dois foram levados como escravos ali, aqueles palácios, né, aqueles reinos, mas o seu comportamento, as suas condutas de vida colocaram eles em uma posição de destaque. E eles honraram a Deus o tempo inteiro com as suas atitudes, né? O tempo todo que eles estiveram no palácio, eles honraram a Deus. E eles foram mais tarde exaltados pelo próprio Deus, né? E sempre para o bem de seu povo, né? Eles foram colocados em posição de destaque sempre para o bem de seu povo. Isso é muito interessante. Mas eu quero destacar aqui uma outra história também, a história de Esther. Quando a gente lê o livro de Esther, no início do livro, né, a gente começa com a história do rei Assuero, né, que ele dá uma grande festa ali, ele chama muitas pessoas para que pudessem contemplar ali a sua riqueza, o seu reino, né? E chega no momento que ele chama a rainha Vashti, né, Vashti, que era muito bela. Ele chama a rainha para sua presença, para que as pessoas possam conhecer e admirar a beleza da rainha. Só que a rainha, ela se recusou na frente dos convidados ali, e aquilo enfureceu o rei, né? E é nesse contexto que entra Esther, porque o rei quer substituir a rainha, e ele passa a recrutar, né, moças, né, para que pudessem aí, que ele pudesse escolher uma nova rainha. E aí Esther, ela passa a ser escolhida, né? Ela foi escolhida para ocupar esse posto, né?
Só que veja que na história a Esther ela não se revela como judia, né? Ela esconde a sua identidade, ela guarda esse segredo e guarda por muito tempo, né? Até que o povo judeu se encontra ameaçado por um decreto do rei, né? Houve uma traição ali e o rei fez um decreto contra o povo judeu. Então Mardoqueu, né, que era o responsável ali por Esther, que era um dos tios responsáveis, ele entra em contato com Esther para que ela use da sua posição de rainha para defender o povo judeu. E a gente lê na história que as circunstâncias da Esther não eram favoráveis, né? E se você, às vezes, muita gente lê, né, Esther, o livro de Esther, e às vezes algumas pessoas até ficam desapontadas, né, pelas circunstâncias da Esther, da forma com que ela chega lá, né, da forma que ela foi escolhida rainha, por ela ter escondido as suas origens, né, por ela até ter tido relações com o rei antes do casamento, né, foi uma conduta diferente da que era esperada ali, né? E da mesma forma hoje, né, nós podemos ver que existem muitas pessoas, né, que estão nos palácios, estão próximos do poder, né, mas podem não se achar dignas de estarem lá, ou não estão lá, ou entendem que não estão lá por causa da vontade de Deus, né? E é exatamente isso que nós temos que analisar, né? Se as pessoas estão lá, é porque Deus as colocou lá, né? Se você está hoje dentro do palácio, próximo de algum centro de poder, né, atuando em algum lugar, é porque Deus te colocou ali. E o desfecho da história de Esther nos mostra exatamente isso, né? Que Deus usa qualquer pessoa que se dispõe a ser usado por Ele. Isso é muito importante, nós temos essa convicção. Então, no capítulo 4, versículo 13 e 14, né, diz o seguinte: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Olha, Mardoqueu ele fala para Esther com todas as palavras, né? Aceite, né, ser usada por Deus para que o povo judeu não pereça, né? Aceite ser usada por Deus, porque se o rei mantiver este decreto, todos os judeus vão morrer, né? Mas ele fala que eu até creio que haverá, Deus vai livrar o povo judeu. Deus vai trazer livramento para o povo judeu, mas a sua família e vocês não vão sobreviver, porque eles vão descobrir que você é uma judia. E ele fala, será que não foi para isso que Deus te colocou aqui? Será que não foi realmente para isso que você foi escolhida para estar no palácio, né? E Esther corria risco de vida, né? Se ela entrasse na presença do rei e o rei não se agradasse daquela presença, ela podia ser justamente levada à morte, né? E tentar defender o seu povo poderia trazer consequências gravíssimas para ela. Mas ela confiou em Deus e percebeu que essa era uma missão de Deus para a vida dela, que ela estava lá para exatamente cumprir este momento, né? No versículo 14, como Mardoqueu disse, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha, é muito difícil às vezes a gente como profissionais reconhecermos que todo o nosso sucesso profissional veio exclusivamente da graça de Deus, né? Porque a gente tende a pensar que tudo é resultado do nosso trabalho árduo, né? A gente ralou pra caramba, a gente estudou, a gente fez isso e aquilo, né? Mas nós precisamos reconhecer que nós só estamos aonde estamos, porque ali o Senhor nos colocou, né? E no caso de Esther, nós sabemos o final da história, né?
a gente viu como Deus pôde livrar todo o povo judeu do mal, né? E como ali, inclusive, Mardoqueu foi exaltado pelo rei, né? Um último ponto que eu gostaria de destacar hoje, né? É justamente que o trabalho, ele pode revelar também ídolos, ele pode nos levar a buscarmos ídolos que não são Deus. E o nosso comportamento pessoal, ele revela se nós temos desenvolvido admiração, anseio por algum outro ídolo que não seja Deus. Então nós precisamos ter muita atenção a esses ídolos, porque quando nós desenvolvemos atração pelo poder, pela aprovação, pela fama, por romances, por prazeres sexuais ou por riqueza e conforto de todo tipo, né? Tudo isso traz um perigo na nossa vida espiritual e rouba o lugar de Deus nos nossos corações. Ídolos ligados a prazer e conforto, eles nos impedem de trabalhar com afinco. Da mesma forma que ídolos ligados ao poder e à aprovação, eles nos levam a trabalhar em excesso, né? Ou a sermos, quem sabe, inescrupulosos, né? Desequilibrados nas nossas práticas, né? Nos leva a mentir, a práticas obscuras. Isso é muito perigoso. Então nós precisamos refletir também, né? Sobre essas coisas e entender aquilo que nos move a trabalharmos para que possamos identificar se há algum ídolo, né? E se nós não estamos trabalhando pelo trabalho, mas por outras coisas também, né? Outras coisas que nós buscamos através deste trabalho. Uma vida plena em Cristo, né? Ela demanda liberdade de cadeias e prisões. Completa, liberdade total, né? Além de reconhecermos que toda a glória vem de Deus, Ele é o único digno de louvor e adoração. Nada pode substituir o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, eu gostaria de encerrar essa aula com duas reflexões, né? Eu gostaria que vocês pensassem. A primeira é: como você tem usado os seus dons e os seus talentos no ambiente de trabalho, né? Eles estão à disposição de Deus para realizar a obra dele? E o segundo é: você consegue identificar algum ídolo na sua vida, né? No trabalho? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Bom, eu espero que vocês consigam fazer essas reflexões, que Deus possa falar ao seu coração, né? Tenha uma semana abençoada e nos encontramos aqui novamente na semana que vem. Até mais!